Você tem medo do oceano? No mundo inteiro são contadas várias histórias de monstros marinhos que vivem nas profundezas do mar e atacam navios. E hoje vamos contar a história de um monstro marinho que dominava os mares nórdicos, uma gigantesca lula colossal. Tão grande quanto uma ilha e com tentáculos gigantescos, capaz de quebrar qualquer embarcação. Essa criatura também tinha o poder de criar redemoinhos. E aí, você já sabe de qual criatura estamos falando? É claro, dele mesmo, o Kraken, um monstro marinho gigante. Mas antes de saber um pouco mais sobre esse monstro, se inscreva nesse canal. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se você deixou o joinha e se inscreveu, é só puxar a vinheta, Daniel. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se você aí acha que as criaturas que vivem no oceano hoje em dia são gigantescas, é porque então talvez você nunca tenha ouvido falar do Kraken. Os temidos tubarões brancos e as grandes baleias assassinas não chegam nem perto desse monstro lendário. Ele ficou mais conhecido mesmo depois de ter aparecido em um filme muito famoso, Piratas do Caribe, O Baú da Morte, sendo uma criatura marinha monstruosa controlada por um pirata, Davy Jones. No filme, inclusive, o pirata Jack Sparrow foi engolido pelo Kraken, e no próprio filme deu pra ver quanto essa criatura é mortal e destrói qualquer coisa. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse monstro. O Kraken. O Kraken, galera, é um monstro marinho gigante que já apareceu em várias histórias na mitologia nórdica, e esse monstro era temido por quase todos os marinheiros. Ele está descrito como um terrível lula ou polvo gigante. Ele possui mais de 100 tentáculos gigantes e habitava nas águas mais profundas do mar da Noruega. E para vocês terem uma ideia do seu tamanho, algumas lendas contam que essa criatura era tão grande que vários marinheiros confundiam o corpo dele com uma ilha, achando que ali na frente existia uma ilha, mas na verdade era um monstruoso Kraken. Acreditam que pela sua descrição nos contos nórdicos, o Kraken podia chegar a ter 2 km de comprimento. Imagina o que ele poderia fazer com esse tamanho todo. E é por isso que quem conta as histórias sobre esse monstro afirmam que ele poderia facilmente abraçar e quebrar ao meio qualquer embarcação de qualquer tamanho. E como ele seria um polvo gigante, ele também teria a habilidade de soltar um líquido negro para se camuflar na água. Só que como ele é gigante, ele deixaria a água do mar toda escura. Sendo essa uma característica direta dos polvos, e é por isso que muitos acreditam que o Kraken nada mais é do que um polvo gigante. Só que muito gigante mesmo. Segundo um teólogo chamado Eric Pontoppidan, o perigo não era só o Kraken em si, mas sim os redemoinhos que ele podia formar. Pois quando ele mergulhava, ele descia tão rápido que acabava mexendo na corrente marinha, causando um redemoinho, que poderia facilmente engolir um navio. Lenda e mitologia. O Kraken veio da mitologia nórdica, e segundo ela, ele era uma ameaça para todos os navios, porque essa criatura destruía tudo que invadisse o seu território. Inclusive, vários navios que sumiram e desapareceram sem explicações acabaram sendo atrelados ao Kraken. Por algum motivo, essa criatura teria afundado vários navios. Quando os vikings tinham que enfrentar o mar, fazer alguma viagem, alguma jornada pelo mar, eles rezavam para o deus Thor, para proteger eles dos perigos do mar, principalmente do terrível Kraken. Ou seja, ter medo do Kraken era algo cultural. Todos que iam para o mar já tinham esse receio. E a primeira vez então que esse monstro teria sido mencionado foi por volta do século XIII, em um conto islandês chamado Ovardordi. Não sei como se pronuncia. E nessa história eles falavam de dois monstros marinhos. Um era o Lyngbak, que representava a maior baleia do mundo, ou também Leviatã. E também nessa história falava sobre um outro monstro, o Hafigufa, o maior monstro que já teria existido nos mares, que supostamente seria uma referência ao tal Kraken. Essa história contava que a criatura Hafigufa engolia homens e navios inteiros com uma facilidade incrível. E inclusive ele costumava até mesmo comer baleias. As histórias dizem que com o passar dos anos, essa criatura foi ficando cada vez mais violenta e no final acabou recebendo o nome de Kraken, conhecido por ser um terrível monstro que destrói os navios. Essa história foi registrada no século XIII, mas ela já era contada há muitos anos antes, desde que o homem navega no mar. E segundo as histórias, existem dois motivos para que o Kraken ataque um navio. A primeira história contava que o Kraken destruía apenas os navios que estavam poluindo os mares e prejudicando os seres marinhos de alguma forma, como se ele fosse uma espécie de justiceiro marinho. Já a segunda teoria dizia que na verdade o Kraken era assim, feroz, pois ele teria sido uma criação errada do deus Poseidon, que
que por algum motivo acabou rejeitando o animal. E por ele ter sido rejeitado, Poseidon teria colocado ele no fundo do mar, escondendo ele nas águas mais profundas do mundo. E pelo motivo dele ter sido aprisionado, a história disse que o monstro ficou mais furioso ainda. E é por isso que quando alguém ou algo se aproxima de onde ele vive, ele simplesmente destrói. É claro, galera, que tudo isso são apenas histórias que tentam explicar algumas coisas. No caso, porque alguns navios somem e desaparecem no mar, e o povo busca explicações. A lenda completa que, na verdade, o Kraken seria um protetor do mar, que protegeria o lar onde ele vive. Ou seja, qualquer um que entre ali é um invasor para ele. As histórias contam que como o Kraken ficou lá nas profundezas do mar, aprisionado por vários anos, ele teria evoluído e procriado, assim criando as lulas que conhecemos hoje em dia. E até porque, mesmo não tendo encontrado nenhum Kraken atualmente, existem várias lulas colossais que são gigantescas. E podemos dizer que eles podem ser até algum parente distante do Kraken. E a mitologia também diz que esses filhos que o Kraken teria feito seriam os olhos dele que vigiam o oceano, para que ele esteja de olho em tudo que está acontecendo no mar. E se precisar dele, ele aparece. Tudo isso que falamos, galera, são as histórias que tentam explicar como o Kraken teria surgido. E também falamos sobre as histórias e lendas que rodeiam ele. Mas será que esse ser lendário realmente existiu? Bom, se ele existiu ou não, é isso que vamos ver agora. Kraken na vida real. O Kraken já chegou a ser classificado como um organismo vivo na primeira edição do livro System Naturae. E para quem não sabe, esse livro foi escrito pelo botânico e zoólogo Carolus Linnaeus. Nesse livro, o botânico decidiu dividir a natureza em 3 reinos: o animal, o vegetal e o mineral. Portanto, esse livro classifica a natureza como um todo, incluindo todos os seres vivos que conhecemos, os animais, os micro-organismos, os vegetais e tudo mais. E na primeira edição desse livro, que tinha apenas 10 páginas, o Kraken apareceu sendo classificado como um cefalópode, com o nome científico de microcosmos. Porém, nas edições seguintes, ele foi excluído. É difícil de acreditar que um gigante monstro como esse tenha existido realmente, até porque ele é mencionado apenas em histórias de pescador e também em histórias mitológicas. Mas nem tudo é imaginação ou histórias fictícias, galera. Porque talvez, galera, o Kraken não exista hoje, mas a gente não sabe se ele já não existiu. Porque tem várias pessoas que contam as histórias sobre esse monstro. E se ele não existiu como um monstro em si, possivelmente ele pode ter existido como um animal muito gigante que destruiu várias coisas. Realmente um povo gigantesco. Naquela época antiga dos vikings e piratas, o mar ainda era totalmente desconhecido e na época era cheio de mistérios. E tudo que é desconhecido acaba causando medo nas pessoas. E é por isso que qualquer tipo de animal marinho, principalmente os desconhecidos, poderia simplesmente ser relacionado a um monstro, já que ele ainda não era conhecido ou comum para as pessoas que viviam naquele tempo. Então realmente alguns seres marinhos assustavam a população e eram vistos como monstros. E um desses monstros que são contados até hoje são as lulas gigantes ou as lulas colossais. Claro que essas lulas não são tão grandes quanto o Kraken, né, do tamanho de uma ilha, 4 km e tal, mas elas são grandes sim, e o seu tamanho pode assustar. Já foram encontradas lulas gigantes com até 13 metros de tamanho. E você já deve ter aprendido que antigamente os animais eram maiores. Então nada impede que essas lulas que medem 13 metros, antigamente poderiam medir 25. E essas lulas colossais que existem atualmente são muito fortes e brigam contra vários animais, incluindo as baleias cachalotes. Ou seja, se realmente existia uma lula dessa gigante, poderia facilmente quebrar um barco. Claro que no começo desse vídeo, quando citamos o Kraken, a gente falou como se ele fosse uma criatura gigantesca que ocupa grande parte do oceano. Mas no começo, galera, a gente estava contando as lendas. E como as lendas são baseadas em coisas que acontecem de fato na vida real, é muito provável então que antigamente os Krakens, na verdade, eram essas lulas gigantes, só que muito maiores. E como todas as histórias que são passadas de boca em boca, elas acabam se alterando um pouco e aumentando os tamanhos das coisas. E é por isso que não podemos descartar que um polvo gigante como esse, não com 2 km, mas sim, sei lá, com 25 metros, possa ter existido de verdade. E diferente de todas as histórias mitológicas, essas lulas gigantes não apresentam nenhum perigo aos humanos. Estamos falando das lulas que existem hoje em dia, para poder comparar com alguma que existia antigamente. As de hoje em dia, galera, são gigantes, mas são tranquilas, elas não atacam a embarcação. No máximo, ela vai ver o que é, encosta e tudo mais, mas ela não tem força para derrubar ou quebrar ao meio. Mas isso são as de hoje em dia. Se antigamente essas mesmas lulas fossem ainda maiores, aí eu já não sei, né? E as embarcações da época também não eram tão boas, tão fortes, resistentes, facilmente poderiam ser quebradas. Acredito também que até mesmo várias baleias já derrubaram. Não precisa ser um polvo, né? Pode ser qualquer outro bicho. É que nem a gente falou, qualquer animal que era desconhecido era um monstro. Então qualquer bicho ali que cutuca embaixo do navio, os caras falam, eita, o que tá acontecendo no meio do mar, mano? É uma criatura mitológica. Então, galera, podemos concluir que o Kraken, essa criatura gigantesca, possa realmente ter existido, mas não naquela forma mitológica e de histórias. É, do tamanho
tamanho de uma ilha, que engole navio e tudo mais. Se esse bicho realmente existiu, o mais provável é que ele era algum parente próximo das lulas gigantes, que antigamente poderiam ser maiores ainda. Você já tinha ouvido falar sobre o Kraken? Sabia da história dele? Sabia que era um ser mitológico falado há muitos anos? Sabia que existia filhinhos do Kraken hoje em dia, vivendo entre a gente? Pois é, galera, boa parte dos nossos oceanos ainda não foram explorados. E criaturas gigantes podem estar escondidas por aí, só basta a gente achá-las. Pode talvez não ser o Kraken, mas existem vários monstros marinhos que ainda não foram descobertos. E outros monstros que ainda não foram explicados, e outros ainda que irão aparecer. Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. A gente só fez esse vídeo porque vocês pediram muito pra gente contar a história do Kraken, contar todos os fatos, se ele existiu ou não, se é só uma lenda, de onde veio, de onde surgiu esse animal. E tá aí um vídeo completão, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixa o seu joinha aqui embaixo. Vocês gostam bastante dessas criaturas marinhas, então se inscrevam no canal se não é inscrito também. E pode também deixar aqui um comentário dizendo qual a próxima criatura, pode ser marinha ou não, que vocês querem que a gente fale aqui no canal. Uma criatura mitológica, né? Leviatã, né, mano? A gente poderia falar, mas Lê, não né? Leviatã da baleia. Não li, agora o Lê. Da Bíblia. Da Bíblia, né? É. Que muita gente confundiu lá o Leviatã com Lê. Leviatã. Lá, mas são duas coisas diferentes, então a gente pode fazer, quem sabe, vocês pedindo aqui nos comentários. E é isso, galera. Se inscreva também no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alguém que gostaria de ver esse conteúdo, que gosta de monstros marinhos, e siga a gente nas redes sociais, Lucas Marques, Dani Molos, e também tem o Você Sabia, que é nosso Instagram de curiosidades. Tem várias curiosidades legais lá, então siga lá e curta as publicações. Comenta lá VS Kraken. VS Kraken. A gente vai saber que vocês saíram desse vídeo do Kraken pra ir lá no Instagram do Você Sabia, tá? Que a gente tá postando bastante coisa e queremos que vocês sigam por lá. Se você gosta de curiosidade, então siga lá para você ficar ainda mais informado. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Veja o vídeo de ontem e eu aguardo o que vai sair amanhã. Até amanhã, pessoal. Isso tudo, pessoal. Valeu!